Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Zukita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro do ano de 2017, 17 dias. Hoje é dia dos animais, isso mesmo. Por que hoje é dia dos animais? Porque hoje é dia de São Francisco de Assis, isso mesmo. Então hoje é o dia do padroeiro dos animais, né? O santo protetor dos animais, se bem que o São Francisco é muito além, né? Muito além que padroeiro dos animais, muito além mesmo. Ele é o protetor também das pessoas pobres, das pessoas carentes, das pessoas humildes. Ou seja, o São Francisco de Assis, ele tem milhares aí de coisas que ele é santo, de várias causas, vamos dizer assim. O São Francisco de Assis, que é um dos santos que eu creio mais importante da Igreja Católica, depois aí dos apóstolos, né? Ou seja, a importância de São Francisco é uma importância muito importante. Olha a redundância! É uma importância muito séria para a Igreja Católica, porque foi ele que mesmo, foi o próprio São Francisco que, digamos, reestruturou a Igreja Católica e criou, né, as ordens dos franciscanos, né? Havia um período da Igreja Católica, assunto de religião é um assunto muito gostoso, assunto que eu acabo me aprofundando muito, quando se fala, principalmente, a questão religioso, de santo e tal. Teve uma época que a Igreja Católica, que uma coisa que parece hoje em dia, né, não muda muito. O período de São Francisco, acho que é lá em século lá de anos, século 400. Naquela época, a Igreja Católica estava meio que, vamos supor, numa distância, né, da sociedade. Havia muito luxo, padre ostentando de coisas aí de muito luxo, enquanto uma boa parte da população, a grande maioria, passava fome, necessidade e não a ajudava. Ele meio que seguiu aquilo que Jesus falava, que é a questão da caridade, do ajudar o próximo, e começou a pegar bem pesado nesse sentido, né? Então, por isso que existe a Ordem do Franciscano, que é baseado aí na questão de ajuda às pessoas mais pobres. Inclusive, eles já reivindicaram de pobreza. Se você for ver, os franciscanos não se vestem, os hábitos deles não é hábito de luxo, eles não têm variedades, ou seja, é uma coisa mais humilde, né? Então, foi criado a ordem para que seja, digamos, instituída a humildade entre as pessoas, para que pregue a humildade. Por isso que existe a expressão sandálias da humildade, que é as sandálias de São Francisco de Assis, que ele calçou essa sandália, e aí foi a simbologia da humildade, que a sandália que temos que calçar, ou seja, na vida a gente tem que ter a humildade. Claro que às vezes o ser humano falha, a gente sabe disso, às vezes a perfeição é muito complicado atingir, ela é difícil, e sobretudo a questão da humildade. Claro, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ser humilde, e é isso que prega São Francisco. Ou seja, São Francisco, se você for ver a história dele, a história que ele tinha antes, né, de ele se converter, antes ele não era cristão, ele era uma pessoa normal assim no mundo, aí depois ele se converteu ao cristianismo, né, virou religioso, de uma outra ordem, e ele montou a ordem dele, e aí ele reconstruiu uma igreja de Assis. Olha uma história curiosa. Jesus apareceu para ele e falou assim, Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele literalmente reconstruiu a igreja, que existe em Assis até hoje, né? Que é uma das maiores cartão postal da Itália, a igreja de São Francisco de Assis, lá em Assis, da Itália. Só que o que ele quis dizer, o que Jesus quis dizer, não é reconstruir o físico da igreja, a igreja física, é para reconstruir a igreja, digamos, na questão de dentro, ou seja, você construir a forma da igreja. A igreja estava sendo deturpada por padres que estavam lá querendo poder.
né? Luxo, ou seja, essa igreja, a parte de dentro, administrativo, digamos, a forma da igreja que precisava ser mudada. Ou seja, em vez da igreja eles quererem digamos, a ostentação, eles pregarem aos pobres. Foi daí que São Francisco de Assis transformou a Igreja Católica, que foi criado também várias outras ordens. Eu não vou falar o nome de outras ordens, porque eu tenho medo de falar besteira aqui. Tá? Eu não vou falar que eu posso chegar e falar, os beneditinos vêm dele, as carmelitas vêm de São Francisco. Eu não vou falar muito, cara, porque eu não entendo muito. Eu sei dessas ordens, mas eu não sei a ordem cronológica deles. E uma coisa que eu não quero fazer aqui no meu canal é falar besteira. Então, se eu não conheço aquilo, eu não vou falar nada, né? Mas eu sei que existiu depois outras ordens, né? Também teve outros santos, apareceu Santo Antônio, né? Santo Antônio veio de São Francisco, né? Ou seja, estou falando uma coisa que eu sei, né? Que eu já conheço. Por exemplo, Frei Galvão, nosso santo aqui, o santo paulista, o santo da paz, ele é franciscano, é um dos primeiros, vou dizer, ele é um dos santos franciscanos. Se você for ver, foi muitos santos que surgiu pela ordem dos franciscanos de São Francisco de Assis, né? Claro que tem a Santa Clara, que foi a maior parceira aí de São Francisco de Assis. E também o São Francisco tem um amor aí aos animais, né? Ele cuidava de tudo quanto é tipo de animal, ou seja, ele era apaixonado pelos animais e cuida, né, dos animais. Por isso que ele virou o santo dos animais. Se o seu cachorro, o gato, seja lá que for, passarinho, tiver algum problema, né, aí se invoca São Francisco de Assis, que aí ele é curado, né? Isso já aconteceu, já tive experiência de gatos meus aí que oramos a São Francisco de Assis e deu certo, curaram e tal. E é legal, cara, e é legal isso. E outra, a gente precisa também entender uma coisa. Muitos vão perguntar, mas Nilson, você é o que afinal de contas? Eu sou cristão, né? Eu sou cristão, eu falo tanto da fé evangélica, da fé forte das igrejas evangélicas, tanto da fé católica, porque as duas igrejas têm a agregar, né? Então você pode ser cristão, se você é cristão, né? Hoje em dia, claro, se segregou, né? A partir de Martim Lutero, a gente teve a segregação, a separação da Igreja Católica e a criação de outros membros, outras denominações a partir do luterano. Foi criado essas igrejas que a gente chama de protestante, né, e de evangélicas, ou seja, foi desfragmentada. Também a Igreja Católica se fragmentou também. Dentro da própria igreja existem vários movimentos, mas todas elas estão como fala, para virados ao Vaticano, ou seja, ao Papa Francisco, né? E falando nisso, esquecemos aí de falar do Papa Francisco, que é um Papa que é devoto de São Francisco de Assis, né? Por isso que ele pegou o nome de Francisco. Por que ele não chama São Francisco I? Não, é porque na verdade nunca teve Papa Francisco. Esse Papa argentino é o primeiro Francisco, né? E aí ele é devoto de São Francisco de Assis. Aí ele viu que a causa da Igreja Católica, a Igreja Católica está se afastando dos pobres, então ele resolveu pôr o nome Francisco, quando ele foi eleito Papa, para arrumar a Igreja Católica. Ele está fazendo uma reforma da Igreja Católica sensacional, mas eu acho que a Igreja Católica precisa mudar muito. Muito, muito. Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a Igreja Católica está frouxa. A Igreja Católica está fraca, né? Tanto é que a gente vê a igreja evangélica cada vez mais lotada, e vai ficar mais lotada ainda, porque as pessoas querem mais fé, as pessoas querem mais pessoas que falam de fé, que se aproximam, os religiosos que vão lá, conversam, ajudam no momento difícil, né? A Igreja Católica no Brasil precisa melhorar. A Igreja Católica aqui no Brasil está indo muito para a política, está se curvando muito a política, coisas, e não estou gostando muito, né? Eu acho que a Igreja Católica precisa ser isenta um pouco de religião, esquece, o padre não tem que ser de esquerda ou de direita, os religiosos têm que ser cristãos, tem que ser da igreja, né? Ajudar os pobres. Isso que é a postura que a Igreja Católica tem que ter aqui no Brasil. Esquece esquerda e direita.
Ela tem que ter, digamos, uma posição paralela na sociedade, e essa posição é de salvar a alma das pessoas e também salvar, ajudar as pessoas que precisam, os que necessitam, os que precisam de ajuda. É isso que a Igreja Católica precisa. A gente vê na Igreja Evangélica uma acolhida, por isso que você vê a Igreja Evangélica lotada, e a Igreja Católica é lotada, mas não é tão de jovens, não é tão de pessoas novas, de pessoas... Ou seja, a Igreja Católica precisa mudar a forma de recolhida em relação... as igrejas evangélicas estão fazendo isso bem, está mandando bem isso, tá? Assunto religião é um assunto gostoso. Sei que tem gente que odeia, né? Tem gente que fala, não tem que falar de religião, não tem que falar de padre. Não, eu falo, cara, eu falo. O compromisso de um cristão, de um youtuber que profere a sua fé, é falar daquilo que você entende, daquilo que você vive, daquilo que você crê, né? Você tem que falar daquilo que você crê. E não ficar com medo, por ser que eu falo isso, vou levar pedada. Não, eu tô fazendo vídeo que assiste, quer assistir. Né? Quem não quiser, não assiste. É simplesmente assim. Eu faço isso com os youtubers. Eu gosto de muitos youtubers aí. Tem youtubers que fazem vídeo de coisas que eu não gosto. Ou falam coisas que eu não gosto. Não assisto o vídeo. Né? Então, ou seja, assiste quem quiser. Eu sigo vários youtubers. Tem youtubers que às vezes falam coisas que eu não gosto, de assuntos que eu não gosto. Eu não assisto aquele vídeo, mas eu continuo assistindo outros vídeos daquele youtuber. É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Às vezes esse vídeo pode agradar um e não agradar outros, e os outros vídeos agradam uns e não vai agradar outros. É assim que funciona as coisas. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês.